Obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e, à semelhança do que dissemos em outubro, não podemos deixar de notar, e isso é inquestionável, a preocupação que tem mostrado relativamente a matérias relacionadas com a violência de género. Contudo, a Sra. Secretária de Estado integra um governo que, do ponto de vista da sua política macroeconómica e até do ponto de vista social, é responsável diretamente pelo agravamento da pobreza e da exclusão social, pelo desemprego e, por isso, naturalmente, que as consequências que daqui decorrem são profundamente negativas para o povo português na sua generalidade, mas de forma especial para as mulheres. Importa aqui dizer que, relativamente a algumas das matérias que são colocadas, naturalmente que o país tem problemas estruturais, mas de facto o que isso mostra é que as sucessivas políticas que têm vindo a ser desenvolvidas pelos governos, ora do Partido Socialista, ora do PSD e do CDS, nunca resolveram efetivamente esses problemas estruturais e muito pelo contrário os têm vindo a agravar, e o desemprego é claramente um exemplo disso. Importa também dizer que se o governo estivesse efetivamente preocupado com o desemprego, suspendia um processo de despedimento coletivo que tem para a administração pública, que nós entendemos que é profundamente negativo. Porque se o país está confrontado com a taxa de desemprego, em que mais de 1,5 milhão de trabalhadores estão em situação de desemprego, o Governo avança com novos despedimentos e corte nas indenizações por despedimento. E, portanto, isto é claramente facilitar o agravamento do desemprego. Porque o desemprego era uma realidade que já se assinalava no último trimestre de 2012, e o que é que o Governo faz em janeiro de 2013? Aplica um corte de 6% no subsídio de desemprego, ou seja, aplica um corte numa prestação que era resultante dos descontos dos trabalhadores, em que se admitia um teto mínimo de dignidade, que era o limiar da pobreza, que são os 419 euros, e, portanto, quem recebia um subsídio de desemprego de 419 euros, agora passa a levar para casa 393 euros. E, portanto, isto é diretamente o Governo a contribuir para o agravamento da pobreza e da exclusão social. Porque, de facto, nós não conhecemos, mas esperemos que o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social faça chegar à Assembleia da República o estudo que está previsto no PNI e que vem como efetuado relativamente à caracterização do RSI. O Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social não fez o favor de o enviar, mas nós também o poderemos pedir, é essa a nossa obrigação, mas nós sabemos que 52% dos beneficiários do rendimento social de inserção são mulheres. Assim como sabemos que 265 mil, num total de 500 mil, são mulheres a oferir o salário mínimo nacional. E, portanto, é um salário mínimo nacional que está abaixo do limiar da pobreza, mas de acordo com a opinião de um grande patrão da indústria, eu não sei se ele é engenheiro, porque acho que não é engenheiro, o Belmiro de Azevedo, veio hoje dizer que o país tem que avançar com mão de obra barata e, portanto, neste domínio o Governo responde diretamente a um apelo de um grande empresário português de manter um salário mínimo nacional abaixo do limiar da pobreza, quando são sobretudo as mulheres que oferem o salário mínimo nacional. Mas há pouco o CDS falou aqui da preocupação das jovens trabalhadoras, mas esqueceu-se de dizer que 76% das mulheres que estão numa situação de desemprego, e não é pouco, é 76%, não recebem qualquer tipo de apoio. E, portanto, isto é uma indignidade. É uma indignidade estar a atirar para a pobreza diretamente por corte dos apoios sociais 76% das mulheres que se encontram nesta situação. Muito haveria a colocar relativamente ainda à situação do mundo do trabalho. Eu gostaria apenas de dizer o seguinte, porque a Sra. Secretária de Estado falou aqui de disparidades salariais, de diferenças salariais e discriminações salariais. São conceitos distintos, e eu gostaria aqui de aplicar um outro indicador que não o do Eurostat, que é são os indicadores relativos ao emprego do INE. E não relativamente aos salários base, mas quanto ao ganho médio mensal, porque o ganho médio mensal é ainda maior a diferença entre homens e mulheres, porque está aqui refletido, por exemplo, o facto das mulheres terem a seu cargo a vida familiar e não poderem fazer horas extraordinárias, e isto ter um impacto na sua remuneração mensal. E, portanto, é muito claro que nós entendemos que é um dado também muito negativo. Mas também há aqui uma preocupação que lhe queríamos deixar relativamente à questão da administração pública, e que se prende com o facto do Governo ter avançado com decisão de despedimentos na administração pública, designadamente entre os assistentes operacionais e os assistentes técnicos, que são, na sua esmagadora maioria, mulheres.
porque estes postos de trabalho são ocupados por mulheres, que na sua esmagadora maioria são postos de trabalho permanentes, que em muitos casos são trabalhadores em situação de desemprego que estão a dar resposta a estas necessidades, em que se não fossem estes trabalhadores contratados ao abrigo dos contratos de emprego e inserção, muitas escolas, muitos centros de saúde, muitos hospitais, algumas repartições de finanças não funcionariam e o Governo, ao indiciar um despedimento coletivo nestas matérias, está de forma deliberada a agravar esta realidade e nós não podemos estar mais em desacordo com esta medida. Queria voltar ainda à questão dos despedimentos de grávidas e à violação dos direitos de maternidade e paternidade. A CIT, em duas peças jornalísticas, dá relevo a esta matéria, mas há de facto aqui uma diferença. É que os despedimentos das grávidas não aconteceram apenas por extinção do posto de trabalho ou por não renovação do contrato a termo. Aconteceram por força dos despedimentos coletivos, sem dúvida. E por isso indicia também um contexto geral de agravamento da realidade económica, que é o número de insolvências e o número de encerramento de empresas. E, de facto, a alteração à lei, designadamente ao Código de Trabalho, para a proteção das puérperas, grávidas ou lactantes, aconteceu, mas nós podemos dizer que foi um trabalho que ficou a meio tempo. Porque aconteceu no caso do despedimento por extinção e no despedimento individual, mas não aconteceu por força do despedimento coletivo. Porque importa também aqui recordar que a nossa legislação de trabalho já preveu, já consagrou em tempo que, no caso do despedimento de grávida por força do despedimento coletivo, a indenização seria o dobro para aquela mulher e que, por força de sucessivas alterações ao Código, isto desapareceu. E importa lembrar que, relativamente a isto, existe uma diretiva, que é a Diretiva 92/85 do Conselho, que proíbe e insta os Estados-membros a adotarem legislação no sentido perentório de proibir o despedimento de grávidas, que é mais do que aquilo que hoje está em vigor na nossa legislação. E, portanto, a questão que aqui queríamos deixar era, naturalmente, que o PCP vai fazer aquela que é a sua obrigação, que é apresentar propostas relativamente a esta matéria, mas qual é o entendimento do Governo quanto à aplicação desta diretiva? Que é, efetivamente, proteger as mulheres grávidas, puérperas ou lactantes em relação à sua situação no mundo do trabalho. Porque quando se trata de um despedimento coletivo, e basta dizer que em muitos casos no nosso país é mais fácil aplicar um despedimento coletivo do que aplicar um despedimento individual, porque basta invocar duas normas, que é a reestruturação económica e os contextos de mercado, e aplicar um despedimento coletivo a centenas, quando não a milhares de trabalhadores, e recentemente isso está a acontecer numa empresa aqui em Torres Vedras, que é a Talaris, a única empresa que produz máquinas multibanco, inclusivamente com muitas mulheres. Acho que não está nenhuma mulher grávida entre os 37 trabalhadores, mas ainda assim são exemplos que explicam que muitas vezes o despedimento coletivo e a figura do despedimento coletivo é muito mais fácil do ponto de vista da acautelação por parte da DGERT e da entidade patronal para conseguir os seus objetivos, e isto naturalmente que necessita de ser alterado, e portanto nós entendemos que era muito importante perceber a disponibilidade do Governo, porque depois a verdade é esta. Estaria ou não disponível a Sra. Secretária de Estado para pressionar designadamente o Ministério da Economia e do Emprego para prever o reforço do dobro da indenização por despedimento a uma mulher grávida? Porque o que nós temos hoje em cima da mesa é o contrário, que é o corte na indenização. Nós já tivemos 30 dias por cada ano de trabalho, agora temos 20 e o Governo prepara-se para os 12. E, portanto, temos exatamente o contrário daquilo que a Diretiva 92/85 do Conselho prevê, e, portanto, era também uma questão que queria deixar. Queria ainda colocar-lhe outra questão. O Prémio Igualdade e Qualidade, que a Sra. Secretária conhece e que integra o 4º PNI, prevê que, no artigo 16º do Regulamento para a atribuição do prémio, que é impeditivo para a atribuição do prémio a existência, para além de um conjunto de violações primárias do direito de maternidade e paternidade, de salários em atraso. Acontece que salários em atraso, naturalmente, que é uma ilegalidade, aliás, é uma ilegalidade e, infelizmente, também as mulheres trabalhadoras da limpeza que limpam aqui a Assembleia da República estão confrontadas com essa situação e não receberam ainda o mês de fevereiro, por força de uma insolvência da Conforlimpa, que ao longo dos últimos anos tem
incumprido sucessivos contratos, pago fora do tempo e um conjunto de outras ilegalidades e, portanto, também aqui é um exemplo de como é que a privatização de serviços tem reflexo depois nos direitos dos trabalhadores, porque se estes trabalhadores tivessem um vínculo à Assembleia da República não estariam certamente com salários em atraso, estariam a receber o salário e, portanto, também aqui, naturalmente que um impedimento para a atribuição deste prémio, salários em atraso, é naturalmente compreensível, mas eu pergunto, por exemplo, porque é que não está incluindo, e se me permite a sugestão da parte do PCP, gostaria de deixar, por exemplo, a questão do recurso ilegal por via da contratação a termo. E, para além disto, a questão dos despedimentos. Porque nós temos empresas, por exemplo, do setor financeiro, que estando, e muitas delas assinaram a adesão ao Acordo Europeu da Empresa, estão a despedir trabalhadores e, portanto, estão a ser alvo de objeto de um prémio quando estão a despedir trabalhadores, e muitas mulheres, em alguns casos. E, portanto, aqui a questão que lhe queríamos deixar era da possibilidade de incluir despedimentos e também o recurso ilegal na contratação a termo, porque a falsos recibos verdes já está previsto no regulamento, mas na contratação a termo de trabalhadores. E o mesmo se aplica relativamente ao que lhe disse do Acordo de Adesão ao Fórum de Empresas para a Igualdade de Género. A outra questão tinha a ver com as resoluções do Dia Internacional da Mulher e do Parlamento ter aprovado 3 projetos do PCP, entre os quais um que recomenda ao Governo a elaboração de um Plano Nacional de Combate às Discriminações Salariais Diretas e Indiretas. Nós entendemos que é muito importante e valorizamos esta aprovação. Agora, da parte do PCP, tudo faremos para que, de facto, isto tenha tradução na prática e que, de facto, tenhamos um Plano Nacional de Combate às Discriminações Salariais Diretas e Indiretas, porque, como a Sra. Secretária de Estado disse, nós podemos ser dos países da Europa que têm menos disparidade salarial quando comparativamente a outros, mas isso deve-se ao facto de nós termos, na generalidade, salários baixos. E tanto as mulheres como os homens recebem salários baixos. E, portanto, também em patamares diferentes, e isso naturalmente que são disparidades salariais. Mas quando se calcula a média global, tem que se ter em conta que nós estamos a falar de um país em que os trabalhadores têm um salário baixo, base, e por isso tanto se aplica à esmagadora maioria das mulheres como à esmagadora maioria dos homens. E, portanto, também a questão que aí se coloca prende-se relativamente a isso. Mas ainda relativamente a estas resoluções, há uma que nós entendemos que é importante porque foi aprovada, que recomenda ao Governo que crie um plano de combate à exploração na prostituição. E nós entendemos que pode ser um passo importante. Eu não deixo de assinalar até que é estranho, porque quando o PSD e o CDS aprovaram esta recomendação, no dia 8 de março, a semana passada, votaram contra uma mesma. Mas era a mesma medida, integrada num plano diferente. Eu espero que é porque tenha sido já aprovada uma vez e não iriam aprovar outra vez. Mas, ainda assim, nós gostaríamos de saber, porque entendemos que era muito importante perceber da parte do Governo a disponibilidade que teriam para garantir um plano efetivo, naturalmente que necessitaria de medidas interministeriais relativamente à questão da exploração na prostituição. Também relativamente ao 4º PNI e à área estratégica relacionada com o desporto e com a cultura e relativamente à medida 49, que são os prémios de jogo, há também uma resolução da Assembleia da República, certamente que a Sra. Secretária de Estado está recordada, porque na altura era Presidente da Subcomissão, em que foi aprovada uma recomendação que instava o Governo a adotar todas as medidas necessárias à eliminação das desigualdades nos prémios desportivos e que também recomendava ao Governo que, ao nível dos apoios públicos a competições desportivas, que se garantisse o respeito pela legislação em vigor e o objetivo da promoção de igualdade entre mulheres e homens. Do que sabemos, designadamente em algumas modalidades, isto não está a ser cumprido e continua-se a aplicar um princípio diferenciado, com valores muito diferenciados para homens e para mulheres, e, portanto, nós entendemos que é grave e importava também que o Governo cumprisse esta resolução da Assembleia da República naquilo que é a sua matéria intervir para garantir o cumprimento desta resolução. Gostava apenas ainda de dizer o seguinte relativamente à violência doméstica. Nós temos vindo a ser confrontados com as notícias com que o país é confrontado relativamente à agudização deste problema, à violência extrema que daqui resulta e relativamente a uma notícia recente
que refere que a APAV identifica 17 vítimas por dia de crianças relativamente aos crimes de violência doméstica, há aqui uma questão que, não sendo diretamente da tutela da Sra. Secretária de Estado, nós não podemos deixar de a colocar, porque também já a colocámos a quem de direito, que é a questão das CPCJs e das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, que é o problema da falta de técnicos. É para nós evidente que é urgente contratar mais técnicos para acompanhar as famílias e as medidas que são aplicadas nestes casos. E, portanto, queríamos também saber se existe disponibilidade e sensibilidade da Sra. Secretária de Estado para, junto do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, defender o reforço do número de técnicos, porque entendemos que é fundamental. Relativamente à questão do tráfico de seres humanos, nós queríamos lhe perguntar duas coisas. Uma, e vamos já despachar, uma relativamente à exploração sexual e laboral, a questão de Portugal passar a ser não apenas um país de destino, como um país de vítimas de tráfico, de exploração laboral, e disto, de facto, ser grave e obrigar também da parte do Governo à tomada de medidas. A outra prende-se com a questão das redes organizadas de mendicidade, designadamente no que diz respeito às crianças, e se estão previstas algum tipo de medidas pela profundidade que isto tem, pela ligação que isto tem a máfias organizadas e ao crime organizado, mas da importância que existe fundamental da salvaguarda destas crianças. Haveria mais a colocar, mas...